Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Eric Mota. Eu sou a Kelly Cadanos. Está no ar mais um Regra Entrevista, hoje com ela, Bárbara Mafra. Tudo bem, Bárbara? Oi, Eric. Oi, Kelly. Tudo bom? Obrigada pelo convite. Que isso, obrigado a você por aceitar, uma honra te receber. A Bárbara é professora de italiano, para mim tem que falar assim. Nós vamos Já falar... conversou sobre isso. Nós vamos falar justamente sobre isso. Vamos falar sobre as curiosidades da Itália, os preconceitos que os brasileiros, como eu acabei de fazer, têm com a Itália, o que deve se evitar ao ir para a Itália. Vamos conversar também sobre a importância de se estudar a língua com profissionais da área. A Bárbara é professora de italiano, ela tem um curso sobre falar italiano, né? Ela tem um curso na internet. Bárbara, quem quer contratar o teu curso, é só acessar que canal? Bom, então, a gente tem esse curso, o Italiamo Tutti, eu e minha sócia, a professora Eliane. É um curso que surgiu durante a pandemia. A gente trabalhava na universidade, a gente decidiu abrir esse curso online devido, né, a tudo que vem acontecendo. E pode entrar em contato conosco através do Instagram, sempre quando as inscrições estão abertas, já agora estão abertas, nessa semana agora do dia 20, começa semana que vem, dia 26. Já estão abertas, então através do Instagram, Parliamo em Italiano, tem o link para inscrição, consegue fazer a inscrição no formulário certinho, a gente entra em contato via e-mail, e a pessoa quiser estudar italiano e cultura italiana, pode se inscrever por lá. Bárbara, deixa eu já começar te perguntando, qual que é a maior dificuldade de ensinar italiano para os seus alunos? Quais são as principais dificuldades que os alunos chegam? Porque, por exemplo, tem algumas pessoas que acham que é muito fácil falar espanhol, por exemplo, porque é muito parecido. E aí tem um monte de coisa que é completamente diferente, uma lógica completamente diferente. Isso também acontece quando você está ensinando italiano? Kelly, eu acho que sim, eu acho que tem a mesma ideia, que o italiano é muito parecido com o português, só que o nosso público do estudo do italiano é um público diferente de quem estuda espanhol, de quem estuda inglês. Geralmente quem estuda italiano estuda porque ama, não, porque não é uma língua que é falada em muitos países, né? Então a pessoa ela vem muito aberta para aprender. O que acontece, às vezes, é justamente isso. É só fazer a mãozinha, é só falar com um sotaque tipo Tony Ramos, é só falar pepperoni, espaguete, e eu tô falando italiano. Então, quando a gente começa a ensinar a gramática do italiano, que é uma gramática tão complexa quanto a gramática do português, algumas pessoas sentem um pouquinho dessa dificuldade. Muitas vezes a dificuldade não é nem no italiano, é na própria língua portuguesa, que tem que acertar algumas coisinhas, entender o que é isso, o que é aquilo, para poder desenvolver melhor o italiano. Mas eu acho que o maior estereótipo é esse da mãozinha e do sotaque, parlare, é assim, e tá falando italiano. Eu acho que isso é o que mais a gente vê, assim, nas primeiras aulas, né? Mas você se ofende quando faço assim, Bárbara? Eu não me ofendo, eu acho... Eu só acho ridículo. Bárbara, eu tentei aprender italiano. É verdade. Não consegui. Na verdade, ele não tentou. Agora eu vou denunciar. Ele não tentou aprender italiano. Ele achou que ele ia chegar na Itália e ele falou assim: não, isso aqui é igual ao português. Eu vou chegar lá e em 2 semanas que a gente vai ficar lá, eu vou voltar fluente em italiano. Essa era a ideia que ele tinha. Não deu. Do italiano. Não sei essa o é a que deu de ideia de errado, muita assim, gente, eu acho. Eu acho que essa é a ele ideia falou de assim: o quê? Você perdeu 2 anos da sua vida estudando italiano. Eu vou chegar lá, vou passar 15 dias, vou voltar fluente. Você vai ver só. Assim, eu conversei com bastante gente agora. Não. Agora, eu falava, agora se a pessoa tava me entendendo. O Eric inventou uma língua nova, assim, que ele misturou um pouco do italiano, um pouco do espanhol que ele nem falava e um pouco do português, assim. Foi um negócio meio Mas doido. isso eu acho que acontece até nas aulas. Geralmente a gente pergunta nas primeiras aulas, quais línguas estrangeiras tu falas? E a pessoa fala, eu não falo espanhol, mas chega na terceira aula, tá falando yo, habló, porque, sei lá, não sei o que acontece, que o espanhol baixa no ser humano, mas o italiano demora um pouquinho. Eu acho que o italiano, assim, ele tem uma coisa que é diferente das outras línguas, porque ele é muito parecido na escrita, mas no som, não. Então, talvez seja isso que as pessoas falam, é facinho, eu vou ler isso aqui e é facinho.
mas a fonética, que no caso é o som das palavras, né, das letras, é um pouquinho diferente. Mas não é difícil aprender italiano. Acho que justamente porque quem estuda gosta tanto da Itália, gosta tanto da cultura italiana, tem esse fascínio pela Itália, que acaba se tornando algo prazeroso, algo fácil de aprender, enfim. Você morou na Itália, né, Bárbara, por um tempo. E Orei. o que te encantou tanto na Itália para você querer ir para lá, morar lá? Aprender, usar a língua italiana como meio de vida, né? Ai, assim, ó, desde criança, eu e minha família, a gente viajava muito para Bahia e a gente conheceu muitos italianos na Bahia, vários, assim. A gente ficava em pousada que tinha muitos italianos, porque os italianos gostam muito do Brasil, viajam muito para cá nas férias. E a gente, como diz aqui no Sul, peguei uma amizade com eles. Então a gente manteve o contato, assim, via internet, né? Meus pais foram para lá, eles vieram para cá, para Floripa, e a gente manteve o contato. Então eu sempre gostei, assim, da Itália, sempre achei legal, sempre achei uma língua muito bonita, muito romântica, né? Pelas novelas também. Mas em 2011 eu fui morar lá para estudar. Eu sou atriz de formação, né? Trabalhei muito tempo com atuação, direção, enfim, e fui estudar teatro na Itália. Então foi isso que me motivou, assim, a aprender mais a língua. Quando eu voltei para o Brasil, enfim, várias questões, assim, de profissionais me fizeram mudar de área. E eu sempre quis ou ser professora ou ser atriz, só que eu não queria ser professora de português. Então, eu fui para o italiano, tinha acabado de voltar, e me encontrei, assim, eu acho uma língua muito rica, uma cultura muito rica. E por mais que a gente ache que é uma cultura longe, né, tá lá na Itália, na realidade não, é uma cultura que faz parte do nosso cotidiano. Não só o pessoal aqui do Sul, acho que todo mundo, assim, no Brasil sabe um pouquinho da Itália, tem uma ideia, né, das comidas, enfim. Então, me apaixonei um pouco pela cultura, pela questão da literatura, que eu estudo também, pela questão teatral, enfim. E daí segui, e durante meu percurso acadêmico, acabei me encontrando na área da docência. Você está fazendo mestrado ou doutorado? Fazendo doutorado, estou quase acabando. Doutorado. E também tem a ver com a literatura italiana, né? Sim, eu estudo. De próximo entre a literatura italiana, os costumes italianos com o do Brasil, Bárbara? Olha, eu acho que tem vários fatores aí, né? A língua italiana e tanto a literatura italiana, para a gente, principalmente aqui de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, fomos colonizados por italianos, a gente tem muito da cultura italiana, assim. O que eu estudo no meu doutorado é a literatura teatral num período pós-fascismo. Então, é uma questão um pouco mais política, não é tanto literária, mas que dialoga muito com o que acontece no Brasil, assim, principalmente nos últimos anos. Então, o que eu tento fazer é justamente traçar essa ponte de como aquela literatura que foi escrita num período pós-fascismo chega aqui no Brasil, como que ela é recebida, qual que é a inserção dela aqui na sociedade, como que a sociedade brasileira recebe esses costumes italianos, essa literatura italiana. Eu acho que a cultura italiana ela é muito próxima da cultura brasileira, assim. A gente tem várias coisas. Geralmente, na primeira aula, eu pergunto para os alunos, você sabe alguma palavra de italiano? Todo mundo fala que não. Mas a gente sabe, espaguete, lasanha, nhoque, a pizza, talvez não fale com o mesmo acento que eu, mas é a mesma palavra. Então, tem muito disso. E a gente, no Brasil, também é permeado, em São Paulo tem a Moca, né? De várias questões que são italianas, e as novelas, enfim, que nos trazem, nos aproximam muito dessa cultura que acaba sendo, de certa forma, muito nossa também pela colonização, né? Agora, qual que é a importância de aprender a língua para viajar? Né? A gente passou 15 dias na Itália, eu falo italiano, o Eric achava que falava, mas enfim... qual que é a importância de você mergulhar um pouco, pelo menos ali no básico, né? Antes de você viajar para lá? Bom, eu acho que tem algumas questões aí. Eu acho que tu estudar italiano para viagens, tu tem que aprender, como tu falaste, o básico, né? Justamente para não passar algumas vergonhas que vai passar. Porque o povo no Brasil acha, sei lá, que pepperoni é salame, na Itália é pimentão. Então...
algumas coisas. Eu, por exemplo, odeio berinjela. Quando eu fui morar lá, não sabia que parmigiana na Itália é só de berinjela. Então, pedi achando que ia comer carne e tal, chegou a berinjela. Então, acho que são pequenos detalhes de quando estás viajando que podem evitar que tu passe por situações um pouquinho constrangedoras, ou até para tu conseguires pedir informação, né, te movimentar. Hoje acaba sendo muito mais fácil com a internet, enfim. Quando eu fui morar lá, faz 10 anos, não era assim. Então, passei alguns perrengues, assim. Eu conto para os meus alunos, na minha primeira semana morando lá, eu comia só uma pera e um café, porque eram as únicas palavras igual ao português. Eu passei uma semana comendo uma pera e tomando um café, com medo de arriscar comer alguma outra coisa. Então, eu acho que o estudo de viagem ele é um estudo básico para te ajudar justamente na tua viagem, até porque a Itália é um país que não fala muito inglês. Vão falar inglês nas grandes cidades, né? Roma, Milão, Florença, Nápoles. E a contragosto. E não são tão felizes e não é um inglês tão fácil compreensão. Então, nesse sentido, ajuda. Enquanto professora, eu vejo também como um bom tapé, assim, para a pessoa poder continuar os estudos, sabe? É muito difícil alguém que começa a estudar italiano e para. Geralmente, a pessoa se apaixona pela cultura, se apaixona pela língua e continua. Então, acho que seria mais nesse sentido de ajuda, assim, e é importante, né? Tem várias questões, assim, culturais que, para quem vai procurar um curso para viagem, precisa realmente aprender. Eu tenho uma história ótima, Bárbara. Eu tava no museu com a Kelly, na fila para entrar no museu, e aí eu fui comprar um café. Era de manhã cedo, o museu ainda estava fechado. Foi em Florença, né? Aí eu fui comprar um café, me afastei da Kelly, larguei a mãozinha dela e fui sozinho. Falei, fica aí que eu vou trazer um café. Eu fui desbravar. E primeiro eu entrei num restaurante que estava fechado. Eu não vi que estava fechado. Tava a porta aberta, entrei. Aí eu entrei, todas as cadeiras em cima da mesa. Aí eu olhei, saiu um cara com a vassoura na mão, me olhou com a cara, tipo, o que você está fazendo aqui, velho? E aí eu perguntei se estava aberto, ele falou que estava fechado, tal, eu saí. Aí entrei, achei uma panificadora lá que estava aberta, e chegou na minha vez, eu olhei para a moça e falei, não sei se vou lembrar agora a palavra que eu usei, eu falei, due café... Formaggio, per favore. Para mim, formaggio era para viagem. E não sei por que para mim formaggio era para viagem. E para quem está acompanhando agora, eu sei, é queijo. E aí a mulher... Ele pediu 2 cafés com queijo. Aí a mulher me olhou com a cara de... Oi? Esses turistas, cada hora inventam uma moda. Aí eu olhei e falei, eu pensei, vou ter que ser nessa mulher. Falar italiano, então, né? Eu falei, due café, formaggio, per favore. Pra mim, ela de novo fez um cara, você é retardado, né? Aí eu falei, formaggio, eu apontei pra rua. Aí eu acho que ela entendeu, tá, isso é imbecil mesmo. E pegou 2 cafés, colocou no copinho pra viagem. Aí eu, com meu orgulho, falei, não, essa mulher não vai me tratar mal. Ela vai ter que dar um sorrisinho pra mim. Aí ela voltou, eu falei, agora eu não vou lembrar, na época eu tava um pouquinho melhor do que eu tô hoje. Mas não muito, como vocês podem perceber. Aí eu falei pra ela, tipo, eu falei formaggio, eu vi que não é, como é o certo? Ela olhou, como é mesmo? Da Portari. Ela pegou o café e fez, da Portari, jogou e saiu. Eu falei, nossa, não gostou da minha confusão. Aí eu peguei o café e fui embora. E nesse mesmo dia, eu passei uma outra situação daí dentro do museu. Entrei no museu, como era o nome? Era um castelo, era um palácio lá. Pitti. Palácio Pitti. Palácio Pitti. E aí eu entrei no Palácio Pitti, falei certo? aí eu entrei e fui no banheiro. E lá tem essa maldita mania, essa que mais me irritou na Itália, toda vez que você vai no banheiro tem que pagar. E você paga em euro, né? Não é centavos, é euros. São centavos de euro. Então, cada vez que eu ia no banheiro, eu falava, nossa senhora, o mijo mais caro da minha vida. E aí, eu já tinha pagado para entrar no museu. Eu entrei no banheiro, tinha um cara atrás de uma mesa que falou alguma coisa comigo, brigando comigo. Aí eu olhei e falei, não vou pagar de novo, me recuso a pagar de novo. Aí eu tirei o meu bilhete, o meu ingresso, e mostrei para ele. Falei, tipo, já paguei, brother, né? Mostrei para ele.
Ele gritou e bateu na mesa. Não me interessa o tubileto! Aí eu olhei e falei, eita porra, vou apanhar no banheiro da Itália, porque além de tudo, eu sou um bosta, não sei brigar, porque eu não ia bater nele, ia apanhar dele. Eu falei, vou apanhar dentro de um banheiro na Itália, fudeu, né? Aí eu olhei pra ele com a cara quase chorando e fiz assim, tipo, o que é pra eu fazer? Não sei o que tá acontecendo aqui. Aí ele olhou, apontou, em cima da porta tinha uma placa de um deficiente físico. Dele só gritou, inválido! Puto da vida. O banheiro era para deficiente. Ele tava de mau humor, ele acordou com os 2 pés esquerdos. Eu não sei o que aconteceu com esse homem. Sei lá, muitos turistas tentaram entrar naquele banheiro. Eu não sei o que aconteceu com esse homem. Aí eu quase chorando, olhei pra ele e perguntei, né? Tipo, tá aí. E o meu banheiro, onde fica? Aí ele explicou, eu consegui entender bem o que eles falavam. Ele explicou que eu descia à esquerda, descia a escada, segunda porta à esquerda. Aí eu fui no bendito banheiro, mas esses 2 casos me marcaram e eu fiquei com o coração magoado. Né? Mas eles são muito assim, eles não têm muita paciência, né? Assim. Eu não passei nunca por nenhuma situação que as pessoas não tiveram paciência. Mas eu já passei, mas muitas pessoas que eu conheço relatam que já passaram por isso. Eu esqueci de falar uma coisa, que tem os falsos amigos, né? Então, uma outra questão muito importante de quem vai estudar é justamente estudar para não chegar lá achando que, sei lá, pepperoni é salame. É um exemplo clássico que acontece, mas tem várias pequenas coisas. Eu passei por várias situações. Quando eu fui morar lá, eu ganhei a bolsa de estudo em agosto e eu me mudei em outubro, então eu não sabia nada. Eu achava que pelo que eu conversava com os meus amigos no Facebook com o Google Tradutor, eu ia me virar. Certo? Então eu passei várias coisas lá. Eu cheguei no aeroporto, a polícia já veio falar comigo, porque eu não sabia que tinha que fazer um negócio lá, e eu não entendia nada, comecei a chorar, tinha 18 anos. Então passei várias situações. Essa questão de ter passado Gente, literalmente, eu passei uma semana comendo uma pera e tomando um café. Eu voltei 12 quilos mais magra pro Brasil. Porque eu não sabia pedir as coisas, eu tava com pouco dinheiro e era euro, eu falava, não vou pagar por um negócio que eu não sei o que é. Daí eu tomava café da manhã, 7 da manhã, uma pera, e meio-dia, 1h, eu ia comer, sabe? Então eu ficava, tipo, literalmente com fome, assim, por vergonha, enfim. E tem várias situações que eu passei que também as pessoas ficavam, tipo, o que essa menina tá falando? E eu ficava, gente, me ajuda, pelo amor de Deus. Dá um desespero quando a gente não sabe falar a língua e não consegue se... Tipo, agora, quando eu fui esse ano passado, que eu voltei, assim que começou a pandemia, eu tava lá, quando chegou o coronavírus lá, perderam minha bagagem, assim, e eu fui conversar com eles, eu falei, gente, preciso da minha bagagem, eu não vou ficar aqui em Roma, eu vou para outro lugar. E eu fiquei pensando, imagina uma pessoa que não sabe falar nada ter que recuperar a bagagem no aeroporto, sabe? Tipo, eu já sofri muito para pedir, tava nervosa, assim, tava cansada, 30 horas de voo, enfim. Eu fiquei pensando, imagina os meus alunos chegassem aqui, não sabem falar quase nada e tivessem que recuperar uma mala. Então, o estudo da língua é realmente muito importante, assim, né? Quando a gente vai para um país que não tem tanto essa questão do inglês, ainda mais na Itália, que é um país que não é só o italiano, né? Tem vários dialetos. É um país de muitas pessoas mais velhas e essas pessoas falam muito mais dialeto que o próprio italiano. Então é bem, bem importante assim, a gente saber um pouquinho. Aí para evitar situações como a do Eric, né, também. Eu percebi assim, antes da gente ir, uma amiga nossa, ela deu algumas dicas, né, de lugares pra gente, porque ela também tinha feito uma viagem que era muito parecida com a que a gente quer fazer, assim, com o roteiro, né? Então eu peguei algumas dicas com ela e tal. E ela falou uma coisa, falou assim, cara, eles são extremamente grossos, eles são estúpidos, eles são sem paciência. E a gente já foi com essa sensação, assim, tipo, caramba, né? E aí a gente chegou lá e tava assim, tipo, tudo bem, assim. Eu lembro que a gente ficou perdido no metrô em Roma, acho que era em Roma, que a gente ficou perdido no metrô e eu precisei pedir ajuda para uma pessoa, né? E aí tava vindo um rapaz meio com pressa, assim, meio correndo, e eu parei ele, pedi ajuda, né? Eu falei assim, olha, a gente queria ir para não sei aonde, a gente tá meio perdido, não entendi direito para que lado que eu tenho que ir. Aí ele parou muito tranquilamente, ele falou assim, não, você tem que pegar o outro lado. Aí ele foi no mapa, me mostrou, ó, você tem que pegar essa parada, você desce aqui, assim, com a maior paciência do mundo,
Daí ele falou assim, eu vou levar vocês na entrada, porque vocês precisam entrar para vocês não se perderem. Levou a gente na entrada e depois saiu correndo para o outro lado. Correndo literalmente. Atrasadaço, assim, precisava correr para o outro lado, que era a parada dele. E eu falei, nossa, que, né, percepção errada que essa minha amiga teve, né, de que eles são grossos e tal, eles são super legais. E para todo mundo que eu perguntava informação, eles eram super solícitos e tal. Até que aconteceu essa história do Eric. E aí eu entendi, não é que eles são solistas, é porque eles são solistas com quem fala a língua deles. Se você chega apavorando, não tá entendendo nada, tá pedindo um café formádio, eles não têm a mínima paciência mesmo com você. Então, assim, o mínimo que você precisa fazer é se esforçar para falar o básico, para eles entenderem que você tá se esforçando. E aí eu acho que eles são um pouco mais abertos, assim, né? Tem uma história do ônibus, né? Que a gente pediu informação. Teve uma história no ônibus que foi muito engraçada. Eu entrei, foi em Florença também. A gente estava indo para rodoviária, para estação de trem. E aí eu teve uma parada, várias pessoas com mala desceram. E aí eu fui perguntar para o motorista. Eu falei assim, essa é a parada mais próxima da estação de trem? E ele falou, não, fique tranquila, é a última parada, a gente para na frente, você vai ver a estação de trem, não tem problema, não tem como errar, pode ficar tranquila. Aí eu falei, tá bom. E aí voltei para o meu lugar. E aí entrou um grupo de brasileiros, um pouco depois, perguntando exatamente a mesma coisa para o motorista em inglês. Perguntando onde é a parada da rodoviária. E foi super ríspido, assim, tipo, vocês vão ver a hora que chegar, sabe? Eu falei, olha, cara, a diferença, né? Eu cheguei falando italiano com ele, o outro grupo chegou falando inglês, e ele, tipo, vocês vão ver a hora que chegar. Tipo, não me incomoda, então tem essa diferença, né? Você sente isso, Bárbara? Cara, eu nunca passei essa situação de não saber... Tipo assim, quando eu fui, eu não sabia falar, mas eu estava sempre com os meus amigos italianos. Então, eu nunca senti essa rispidez, eu nunca vivi isso. No máximo, assim, com a polícia, realmente, mas é que eu faço umas coisas que só eu faço, certo? Então, perdi a mala. Saí do aeroporto, eu falei, deve ser lá no guichê da companhia que eu tenho que falar. Saí da área de malas. Obviamente, tinha uma placa gigante, né? Malas perdidas ali, mas eu não vi a placa, porque eu tenho um probleminha cognitivo às vezes. Saí. Aí eu fui lá no guichê da companhia e falei, olha, perdi minha mala. Ele falou assim, tá, mas o que você tá fazendo aqui? Eu falei, perdi a mala. Aí ele falou assim, não, mas você tinha que ter falado lá na parte de mala. Eu falei, Deus. Aí eu fui tentar entrar, né, porque a pessoa não raciocina. Aí a polícia me puxou, literalmente a polícia me puxou, mas o que tá fazendo? Não sei o que. Eu falei, perdi minha mala. Ele falou assim, então, mas você não pode entrar por aí. Eu tive que passar por uma revista, entrar como funcionária da polícia para poder entrar lá na área de malas, poder conversar. E, assim, eles indignados comigo, assim, muito indignados, porque eu também estava fazendo tudo errado, né? Quando eu fui também 10 anos atrás, não sei se as pessoas sabem, quando tu chega no aeroporto para pegar o carrinho de mala, aqui no Brasil tu pega o carrinho e acabou. Na Itália tu paga. €1. Tu paga, mas tu pega de volta lá, né? Tipo, tu coloca €1, aí tu pega o carrinho, se tu devolver o carrinho no local correto, a moeda volta para ti. Eu sabia disso? Não. Eu fiquei 3 horas puxando o carrinho, assim, eu falei, deve ter uma trava, deve ter um negócio. Aí veio o guardinha também, indignado comigo, me xingou muito, e eu não entendi nada, só fiquei desesperada, comecei a chorar. Falei, meu Deus, que eu tô, tipo, 18 anos, perdida, aquela época não tinha internet, não tinha nada, assim, né? Falei, Aí ele olhou, eu acho que ele ficou com dó do meu choro, ele tirou €1, assim, do bolso, botou no negocinho, tirou o carrinho pra mim, sabe? E daí eu falei, obrigada, tá tudo certo, então. E segui a vida, mas eu passo várias vergonhas, assim, eu sou a campeã das vergonhas. As minhas aulas, os alunos só escutam as vergonhas que eu passo, porque é uma atrás da outra, assim. Eu passei uma vergonha parecida, mas foi em Buenos Aires, porque eu tenho uma trava que eu não sou capaz de aprender o espanhol. Eu já cheguei a essa conclusão. Eu não sou. Eu tenho aula de espanhol. Eu sou capaz de aprender. E ela às vezes entende e eu não. Eu vou te indicar um curso maravilhoso, Kelly. Muito bom. Eu tenho essa trava, assim, de... Cara, eu não sei aprender isso, entendeu? Eu aprendi o francês, eu aprendi o italiano, aprendi o inglês, mas o espanhol, para mim, é uma trava. E aí, enfim, sei lá, deve ser algum trauma de infância. E aí eu fui para Buenos Aires a trabalho,
sem falar uma palavra de espanhol, assim, ainda mais em Buenos Aires, que eles nem falam exatamente o espanhol, né? Um dialeto, um castelhano, um negócio muito doido. E aí eu não conseguia sair do aeroporto, basicamente, eu não conseguia pegar um Uber para sair do aeroporto, porque todos os Ubers que eu chamava, eles me ligavam, e aí eu já ficava nervosa, porque, cara, se eu não sei falar olhando para a pessoa, imaginando uma ligação ruim pela internet, assim. E aí eles me ligavam, perguntavam onde eu tava e eu não conseguia responder. Eu falava que eu tava no estacionamento A e aí eles queriam que eu fosse para não sei aonde. E eu não conseguia sair do aeroporto de jeito nenhum, assim, porque ninguém conseguia me entender. E aí eles desistiam de mim. E aí eles cancelavam as corridas, daí eu chamava outra, eu passava por todo esse processo de novo. Até que aconteceu, eu tive sorte de chamar um Uber e o Uber está desembarcando assim, na minha frente. E aí eu pulei na frente do carro e falei, sou eu, para. Sou eu, me deixa entrar. Porque senão eu não ia conseguir sair do aeroporto. Assim, é muito bizarro. Enfim, é complicado, assim. Mas eu tenho um curso para indicar, lá as profs são ótimas de espanhol, vai destravar esse teu bloqueio. Já vou anotar essa dica, então. Ano passado, eu passei uma situação de malas também. Foi ano passado? Não, foi em 2019. Foi ano passado, porque 2020 não aconteceu. Não contou. Mas é que 2020 eu tava lá também. Ah, tá. Para mim, 2020 existiu até março. Eu voltei da Itália, entrei em quarentena e aqui sigo, né? Mas 2019 eu tava lá, fui para Assis. Gente, assim, eu vou para Itália várias vezes, mas eu não sou rica, né? Então, tem coisas que acontecem, assim, que a gente não sabe. Então, eu não sabia, na minha ignorância, que a mala 4 rodinhas anda sozinha. Sabe? Se você sabe uma mala 4 rodinhas, se você larga ela numa ladeira, ela desce. Não, mas eu não raciocino, Eric. Tipo, é uma coisa que é um bloqueio. Minha sogra diz que eu barbarizo. Faz essas também. Depois eu conto o mercado. Vai lá, Bárbara. A minha sogra diz que eu barbarizo. Assim, ela fala, quando ela faz uma cagada, ela fala barbarizei. Que foi o seguinte, eu estava com 3 malas, porque em 2019 eu não tinha noção de viajar só com 2, né? Viajei com 3, porque eu queria trazer muita coisa, de fato trouxe muita coisa, trouxe, sei lá, 8 garrafas de vinho, milhões de coisas. Aí, o táxi me deixou, tipo, na praça de Assis, que é a cidade de São Francisco de Assis, e na Itália tudo é ladeira, né, gente? Tipo, poucas são as cidades planas. Aí ele falou assim, ó, não posso ir ali na rua do hotel, mas é naquela rua ali, era uma ladeira. Não era uma ladeirinha, era uma ladeira. Aí eu falei, então tá. Daí eu olhei para as 3 malas, olhei para a ladeira, falei, vou subir uma mala de cada vez. Vale ressaltar que eu estava viajando há 30 horas. Eu saí de Floripa, São Paulo, Alemanha, Roma, trem, Assis. Eu estava, tipo, retardada. Mas já sou naturalmente, né? Gente, tá, daí eu fui numa lojinha e falei assim, posso deixar essas malas aqui que eu vou subir devagarzinho ali no hotel? A mulher falou, pode, desde que seja rápido. Eu falei, beleza. Subi a primeira mala. Aí eu estou descendo correndo para pegar a outra, eu só escuto a mala descendo. Gente, eu fui atropelada pela minha própria mala. Aí rolei a ladeira. Não obstante ter rolado a ladeira uma vez, eu decidi fazer de novo. Aí eu subi outras 2 malas, as menores. Porque eu levei uma mala praticamente vazia que cabia dentro da grande, entendeu? Aí eu levei as outras 2 malas e falei, deve ter sido porque aquela ali estava muito pesada. Aí eu subo essa. A mala atropelou uma velha italiana. Que história maravilhosa. Aí desceu as duas malas, atropelando a velha. Eu fiquei parada, comecei a gritar: Mamma mia! E os garçons da praça, porque eu tava na praça central da cidade, saíram correndo. O pessoal da loja saiu correndo, todo mundo ficou me olhando e eu falei: Mamma mia! E eles, tipo, sério, eu não sabia o que fazer. Eu fiquei parada, assim, olhando pra velha estatelada, as minhas malas estateladas novas, que foram caras, que eu tinha comprado só pra viagem. Eu falei, eu acudo quem? A mala ou a velha? Eu não sabia o que fazer, assim. Aí os garçons vieram me ajudar, enfim, aí eu fiquei toda ralada, perdi aquela calça, porque eu rolei ladeira abaixo. E a velha se machucou? Gente, não sei, porque não acudi a velha, eu acudi a minha mala. Eu deixei os garçons acudirem a velha.
Eu sei que daí no outro dia de manhã, porque eu cheguei na cidade, era, sei lá, umas 7 da noite, isso. No outro dia de manhã eu saí assim, aí eu fui no café, pedi um café, no final, assim, da rua. Falei assim, a brasileira de ontem. Um ano depois, voltei na cidade, ano passado, lembravam de mim. Você virou... A brasileira. Eu fiquei conhecida como a brasileira naquele lugarzinho ali, aqueles garçons ali. A brasileira da mala. Você virou uma história de terror para as crianças, entendeu? Não saia sem olhar para os lados, senão a loira da mala... Você já era loira? Você era morena, não. Né? Senão a brasileira da mala vai te atropelar. Não, mas eu achei tipo uma história de comédia romântica da Globo, assim, sabe? Faltou chegar um italiano de moto na praça para acudir a cena acontecendo, assim, ó. Eu imaginei um italiano lindo, musculoso, assim, indo te acudir. Não foi o caso, foi uma velha atropelada. O italiano foi substituído pela velha. Agora, deixa... Eric, dá licença, mas os italianos, né? Não, dá licença não, eu falo também, puta que pariu, puta que gatos da porra. Caraca. Não, aqueles caras do exército, até eu olhava pra aquele e falava, puta, desculpa, mas não dá pra não olhar, até eu olhava. Gente, não sei, assim, eu gosto muito de brasileiro. Não, confesso que eu achei gato. A gente ficou... Mulher não teve tanta mulher pra chegar, não. Muito bonita, assim, toda a população acho muito bonita. Na verdade, eu não acho eles bonitos, eu acho eles charmosos, acho que é diferente, assim. Né? Eu sempre viajo pra lá no inverno, né? Então, a moda deles é muito bonita, assim. Eu acho que é o conjunto da obra, assim. São charmosos, a moda... eu adoro, chapéu, cachecol. Isso, e a língua, né? Eu sou apaixonada pela língua, pelo sotaque, então eu acho que é o conjunto da obra. Assim. Eu e a Kelly, a gente vive um relacionamento fechado, mas a gente se deu licença para olhar para os italianos e as italianas quando a gente estava lá. Nosso último hotel, a gente entrou no quarto, fechou a porta, olhei para a Kelly e falei, eu preciso te falar. Meu Deus, que recepcionista. A mulher não é que ela era muito linda, era o jeito, é um charme. É um charme que, às vezes, passava até os caras, olhavam pra cara e falavam, cara, assim, não, na moral, mas que cara, que homem. Que homem. E, gente, eu juro que eu não gosto de meninos. Pode parecer que eu gosto, mas juro que não. A gente tava em lua de mel, né, na Itália. E aí, em Veneza, a gente foi andar no... Como é que chama? No barquinho, lá. Na canoa. Nas gôndolas. Isso, nas gôndolas. E a gente foi andando nas gôndolas e tal. E a gente tava ali, né, super romântico, lua de mel e tal. Eu e o Eric na gôndola. De repente o Eric fala assim, amor, não é por nada não, mas você podia parar de encarar o cara da gôndola do lado, porque tá ficando feio pra mim, entendeu? Tá aqui em lua de mel. Também disfarça, né, porra? Nossa, mas eu acho que eu não cruzei com os mesmos italianos e italianas que vocês, porque... Pode ser, então. Mas a gente ficou muito impressionada. Mas eu acho que tem uma outra questão também, né? Tipo, vocês estão lá na assim, uma viagem de lua de mel, isso tudo, outra tudo vibe. legal. É outra vibe, Mas não, sim, são super charmosos, enfim. E na gôndola, parecia coisa de filme, porque primeiro que a gente quase não foi, ainda bem que a gente foi, que era caro para acho que era 80 euros, não é? É 80 euros, valor absurdo. E aí, beleza, daí a gente falou, não, pô, a gente não vai voltar aqui tão cedo, ainda mais em Veneza a gente vai demorar mesmo para voltar aqui. A gente teve nossos problemas em Veneza. Aquelas e é longe, Veneza, é lá no... Aquelas ruas estreitas, aquelas pessoas todo mundo passando, eu tenho problemas com isso. Eu sou muito velho para isso. E aí, eu falei, não, vamos fazer, estamos aqui, vamos fazer. Vamos fazer o clichêzão, andar na gôndola. Aí, de repente, aquele cara na gôndola, remando com lado, ele se estica, se empina e começa a cantar do nada. Eu não esperava aquilo. E tem umas horas que a gente estava sozinho no canal, eu ia falar ruas, no canal, e aí ele cantando, aí aquelas casinhas, daí eu falei, cara, foi emocionante, assim, foi de chorar, porque, agora, um negócio que a gente chorou no meio da rua, se alguém me contasse que isso aconteceu, eu falava, Deus, olha, eu não sou tão fresco assim, foi no Duomo. No Duomo. Duomo é belíssimo. A gente tava andando, que bonito prédio, que legal, a gente virou pro Duomo, foi automático, os dois parou, ficamos parados olhando, quando fui ver, eu tava chorando. Eu nunca fui de chorar com arte, com arte visual. Eu choro com música, choro com filme, mas não com visual. Isso nunca tinha acontecido. Eu lembro que eu fiquei meio estonteada também, porque é muito detalhe, né? Muito bonita. Não, a gente ficou um tempão, assim, olhando, assim, tipo,
caraca, como é que você existe, sabe? É bem bizarro. É inacreditável. Tem E Davi, cidades que eu não fui, sabe? Tipo, Veneza não fui. É uma cidade que eu guardo para ir com o meu noivo, assim, porque senão não vai ter graça quando ele for comigo, né? Sim. Então tem cidades que eu guardo, tipo, sei lá, Capri, essas cidades assim mais românticas, eu guardo para uma viagem mais. Capri não foi nada romântico. Como não? Não foi. É que a gente também é burro, Bárbara. Capri não foi romântico. O Eric quis economizar €1,50, entendeu? E ele transformou a minha tarde no inferno. Vamos lá. A gente chegou em Capri, aí tinha um ônibus que ia demorar para sair. Aí eu olhei, olhei no Google Maps. Não anda de ônibus. Hã? Não se anda de ônibus na Itália. Não, em Capri você anda. Já anota essa dica aí. Em Capri você anda de ônibus. Ah, beleza. E aí o ônibus ia demorar para sair. 20 minutos, não ia demorar. Eu olhei para aquela, a gente vai ficar aqui, vai gastar 3 euros. 3 euros. Vamos conhecer a Itália? Vamos conhecer Capri? Vamos subir, caminhando, olhando a paisagem, as ruas. Vamos conhecer como é o dia a dia das pessoas aqui? Vamos! Ó, tá falando aqui, reclamando agora, mas na hora ela olhou, sorriu e falou, eba! Aí a gente foi. Que eu olhei no mapa, eu falei, olha aqui, ó, no Google Maps. É fácil, é rápido, é prático. 40 minutinhos de caminhada. E a gente vai andando nas lojinhas, vai, né? Aí tem um problema, né? Você começa, tem as casinhas, aí começa as escadas. Escada, casinha, mas daí as casinhas são muito bonitas. Aí vale a pena, porque é umas casinhas lindinhas que você nunca mais vai ver. Eu nunca fui para Grécia, mas pelo que eu vejo, né, dos filmes e tal, lembra a Grécia, aquelas casinhas, aquela coisa branca, sabe? Lembra muito o que a gente vê da Grécia. Aí eu falei, ó, que bonitinho, tá valendo a pena. Aí tinha um campo de futebol, eu falei, nossa, eu nem sabia que tinha time em Capri, profissional, um estádio, que dava para ver de cima. Eu falei, ó, que legal, tem um campo. E fomos indo. Aí, de repente, se atravessa uma estrada. Dali em diante, aí o bagulho fica louco. E dali em diante, ali a gente levou 5 minutos para chegar. Sim. E dali em diante, é só escada. Não tem uma casinha. Não tem uma casinha. Não tem nada. É escada. É escada. A gente levou 1h30. Aí, às vezes, abre, você vê aquele mar estonteante, lindo. Você fala, nossa, vamos de novo. Escada. E assim, chega uma hora que você já não vale mais a pena voltar, porque é escada para descer. O mar, você já entendeu o que é mar? O mar, você já entendeu. Ok, é um mar, legal. Teu joelho tá doendo. Seu joelho tá doendo, suas costas estão doendo. Eu tava com o pé lascado. Então, assim, cara, não, pague uns 50 e suba. Mas, quando você tem 2 níveis de pessoas burras, Bárbara. A pessoa burra que erra por burrice, você deixou a mala descer, e a pessoa burra que deixa as 2 malas descer de novo. Nós somos igual a você. Obrigada. A gente é igual Não, a você. nós estamos no mesmo nível, mas vamos dar as mãos com a nossa burrice. Porque o que a gente fez na volta? Vamos descer a pé? Por quê? Porque tinha idiota. Não fazia sentido nenhum. Na verdade, a gente olhou, faltava 2 horas para chegar ao nosso ônibus, nosso navio, nosso barco. A barca. A gente não tinha mais o que fazer, a gente já tinha enjoado de olhar aqui. É lindo o mar? É, mas depois de 5 minutos olhando, você já entendeu que é um mar lindo. E aí a gente é meio paia nesse ponto. A gente olha e fala, ai, que bonito, tá, a gente já viu que é bonito. E aí, a gente falou, vamos voltar a pé devagarzinho, descida, para descer todo Santa Ajuda. Resultado, no meio do caminho a gente viu um senhor que eu nem sei se sobreviveu de verdade, passando mal. Eu parei para ajudar, daí não tinha o que fazer. Daí... Vocês foram, era verão? Não. Março, acho, abril. Abril. Não era inverno, mas ainda não estava verão. Ainda estava um friozinho, assim. E aí, na escada, o senhor estava passando muito mal. Aí a gente falou, ó, a gente vai descer, que não tinha o que fazer ali. Ele estava com algumas pessoas. Se a gente encontrar alguém, a gente pede para subir para ajudar, né? E aí a gente desceu. Mas ele já tinha chamado. Daí, inclusive, a gente encontrou uns carinha carregando um negócio para subir correndo. E aí, mas tipo... No meio do nada, assim. Enfim, mas assim... E aí, para piorar, o mar é lindo. Aí eu olhei e falei, nossa, só que tava muito frio. Mas muito frio. Aí eu olhei e falei, vamos olhar pelo menos minha mão nessa água, né? Porque, né, eu tô aqui, nesse mar lindo. Aí eu fui naquelas coisas de pedra, que não é areia, umas pedregulhos gigantes. Quando eu fui molhar, veio uma onda e sopou meu pé inteiro, os 2.
Resultado, eu morrendo de frio, com o pé encharcado, demorava mais 1 hora e tanto para chegar ao nosso barco, Que perrengue chique. Foi difícil. A classe média sofre. Foi uma mulher não, viu, mas ela chorou de rir comigo. Eu sou dessa opinião também. Eu gosto muito de quando eu tô nas cidades italianas, de ficar mais tempo, sentar, tomar um café, ver como é, ver como é que, né, inteira. A Císia, por exemplo, embora eu tenha passado essa vergonha das malas, eu volto sempre. Sempre que eu tô lá, eu volto. É uma cidade que eu gosto, fico no mesmo hotel, já conheço eles. Então eu gosto muito de fazer isso que vocês fazem, mas eu também me perco toda hora. Quando eu tava em Florença, gente, eu tava a 500 metros do Duomo. Eu peguei um hotel a 500 metros do Duomo. Eu falei, como que eu chego? O cara falou pra mim, você vai reto, vira à direita, caminha, tá ali. Eu virei pra que lado? Pra esquerda. Que maravilha. Eu sabia que eram 500 metros, mas eu caminhei quanto até me atentar que não era o Duomo? 2,5 km. Aí, quando eu tinha caminhado 2,5 km... Por isso que emagreceu. Não, isso foi ano passado, voltei gordinha. Eu olhei assim no Google Maps e falei, gente, tô caminhando há muito tempo. Tipo, eu já deveria ter chego no Duomo. Aí eu resolvi abrir o Google Maps e falei, olha, eu fui pro lado errado. Aí eu tive que voltar 3 quilômetros, né, até o Duomo. Sim. Gente. Bom, assim, que tava menos 2 graus, foi tranquilo, porque tava frio, mas... Perrengue chique. Mas, Bárbara, como que foi? Você falou que estava lá quando o coronavírus chegou, né? Como que foi essa experiência, assim, de os primeiros dias, né? Porque a gente ainda não sabia muito bem o que era, enfim, como que foi? Nem nós. Cara, foi tipo assim, ó, eu tava lá a trabalho, né? Tem uma escola italiana da qual eu sou parceira, que ela se localiza no centro Itália, que eu levo alunos aqui do Brasil para estudar italiano lá. É uma escola de italiano para estrangeiros. Então, eu não recebo nenhum real, tá? Não é nada, só assim, sou parceira deles, já fui para lá, morei lá, enfim. E ano passado eu levei uns alunos para estudarem lá, ficar um mês lá, viajando, estudando italiano, enfim. O que eu fiz ano passado? Eu tinha feito o seguinte, eu fui finalzinho de janeiro, fui direto para a escola, porque eu tinha umas coisas para fazer lá na escola, e depois eu ia viajar. Então, geralmente eu viajo antes e depois vou para a escola. Ano passado eu fiz o contrário. E daí, quando estava chegando o final de fevereiro, a gente começou a ouvir falar do coronavírus, assim. A gente começou a ver que em Milão estava um pouco ruim. E eu estava fazendo uma especialização na escola de didática de italiano para estrangeiros e tinha uma professora, que eu, inclusive, adoro muito, assim, já fiz outro curso com ela, que é de Milão e não pôde vir por causa do corona. Foi aí que a gente começou a entender que era algo, sabe? Quando ela não pôde vir por causa do corona. Mas ainda, eu não sabia direito o que era. Tipo, eu lembro que as pessoas aqui do Brasil falavam para mim, tá bem? Eu falava, gente, como é que eu tô ruim? Eu tô na Itália, tipo. Eu não entendia muito bem. Em dado momento, o prefeito da escola, o prefeito da cidade, foi na escola conversar com os alunos, explicar que não era nada, porque era o que todo mundo achava, que não era nada, né? Falar para os alunos não ficarem preocupados, que podiam ficar na escola, não sei o quê, não sei o quê. De fato, nessa cidade, o corona chegou só em setembro, então demorou muito. Mas, assim, aí eu tinha que viajar e eu comecei a... Castelo Raimundo, é uma cidade minúscula, de 5 mil habitantes, bem pequenininha, na região de Elemar, que é perto de Macerata, que talvez o pessoal conheça, que tem uma universidade bem famosa, enfim. Eu sei que daí, assim, eu tinha uma viagem agendada para o norte, então eu ia para Verona, Bergamo, Milano, Como e Gênova. Eu tinha que chegar em Gênova, que era de onde ia sair meu avião, então eu ia fazer esse percurso no norte. Aí começou as notícias. Milão fechado pelo corona. Cancelei a viagem de Milão. Eu falei, vou manter as outras. Daqui a pouco, Como fechado por causa... Porque em final de fevereiro eles já fecharam as cidades na Itália. Não foi que nem aqui que demorou. Até hoje nunca fechou, né? Como fechou. Eu falei, beleza, vou para Verona. Verona fechou. Vou para Bergamo. Bergamo fechou. Daí foi meio que fechando tudo, aí foi me batendo um desespero, assim. Eu falei, então não é só uma gripezinha, né? Que era o que no início a gente pensava, não depois de um ano. Aí
Eu lembro que uma dessas minhas alunas que eu levei, a menina tinha visto coronavírus lá na China e ela levou um álcool em gel de 500 ml na mala e 50 máscaras. Vocês têm noção da pessoa surtada, né? Mas arrasou. Eu falei, olha, eu falei para ela, você tá indo embora amanhã, me dá essas máscaras, porque eu vou ficar mais 10 dias aqui e tal. E daí foi isso que eu fiz, assim, para me proteger. Eu comecei a usar as máscaras lá. Então, quando eu tava, não para passear nas cidades, mas quando eu tava em trem por muito tempo, que era local fechado, eu comecei a usar as máscaras, eu só viajava de máscara. O povo me olhava, tipo, que pessoa retardada. Eu lembro que um dia eu tava num vagão, eu tossi, uma mulher se levantou e saiu, sabe? E daí eu também, outra coisa que eu fiz, eu comprei só a primeira classe, assim, muito elitista que eu tô falando, mas era mais caro. Eu falava, vai ter menos gente no vagão, é uma forma de eu me proteger. Então, eu economizei em comida, etc., mas eu comprei mais primeira classe porque eu não queria aglomeração. E fui fazendo isso, e mudei completamente o meu percurso, sabe? Não fui para o norte, só fui para Gênova, porque eu tinha que sair de lá, meu avião era de lá. Mas eu fui pelo centro Itália e vendo as notícias, sabe? Fechou tal cidade, fechou não sei o quê. Eu lembro que quando eu cheguei em Perúdia, o cara do hotel falou assim, ai, tu chegou, mas eu acho que a gente vai fechar. E eu falei, gente... Sabe? Daí eu fiquei... Daí foi sabe, dominó? Foi fechando uma coisa atrás da outra, assim. Aí quando eu cheguei em Gênova, me bateu um desespero, que eu tava com medo de não conseguir entrar na França, porque eu ia da Gênova para Paris. Eu falei, cara, não vão me deixar entrar na França. Porque eu tava vindo do norte da Itália, eu não tava vindo do sul. No sul não tinha muito corona ainda. Eu falei, não vão me deixar entrar na França. Mas consegui entrar, usei as máscaras da minha aluna no aeroporto de Paris, e daí vim pro Brasil, enfim. Quando eu cheguei no Brasil, nem tchum, assim, né? Ninguém me perguntou nada, ninguém falou nada no aeroporto, nada, assim. Mas eu já entrei em quarentena. Foi você que trouxe o coronavírus pro Brasil. Nunca peguei. Mas, assim, quando eu cheguei, era só isso que eu ouvia, né? Ai, tá encoronada, ai, que não sei o que. Eu falava, gente, para, que coisa chata. E, enfim, fiquei de quarentena desde então. Mas foi muito assim lá, sabe? Eu acho que a gravidade da Itália se deu no início por causa disso, porque era uma desinformação, foi o primeiro país, a gente via as coisas fechando, mas ao mesmo tempo a gente falava, não é nada. E daí foi um efeito dominó, que teve o tanto de mortes que teve, né? O caos total que estamos vivendo até hoje. Mas foi um pouco aterrorizante, assim, mas sabe aquele terrorzinho? Ok. Jamais imaginava que um ano depois eu estaria aqui ainda presa em casa, né? Então, foi algo que eu não esperava, assim. Só essa minha aluna que foi o quê, né? Visionária. Nossa, muito. E ela é do Brasil? Ela é daqui de Floripa, ela foi, a gente morou junto no mesmo apartamento lá, e eu falei, como que tu sabia disso dela? Ué, eu leio as notícias, eu falei, eu também leio, mas tipo... ela levou um potão de álcool, eu falei, mas por que tu trouxe 500 gramas na mala, né, tipo... Ela falou, porque eu achei que poderia dar um BO e não ter para comprar, e de fato, tu não achava nas farmácias, nem álcool, nem máscara, nada, em fevereiro, sabe, não achava. Eu lembro que a gente aqui também não. Aqui em Brasília a gente precisou comprar desses maiorzinhos, a gente queria pequeno, não tinha. Aí a gente teve que comprar álcool em gel de limpar a casa para poder ter, porque não tinha. Eu lembro que a sensação do trabalho, assim que começou a chegar, ainda era meio aquela, tipo, é uma doença, é grave, mas ela mata mais idoso. Então, eu tenho que me cuidar não por mim, para não matar meus vizinhos. No meu caso, que eu não moro com pai, mãe, nem nada, né? Então eu pensava, eu tenho que me cuidar não por mim, porque eu tô de boa. É para não matar meus vizinhos, minhas vizinhas são idosas. Então a sensação era, estou me cuidando, mas é por eles, tá? Não é por mim não, porque eu tô de boa. Eu lembro que então. Era a sensação. E aí o meu chefe, o Silvio Costa, que na época eu trabalhava no Congresso em Foco, ele percebeu a gravidade, inclusive fica até aqui o crédito a ele, e ele falava, não, todo mundo agora só vai trabalhar de casa, ninguém mais vem para redação, se for, né, tem que comprar álcool em gel, e ele começou, aí ele comprou uma roupa de astronauta, assim, que se fosse para sair, só podia sair com aquela roupa. Eu lembro que teve um dia que eu desci teve panelaço contra o presidente, um dos primeiros, eu desci para filmar aqui embaixo, para publicar no site, ele brigou comigo, ele falou, eu já falei que pelo Congresso em Foco não é para sair de casa. E eu falei, nossa, na época ainda essa era nossa, tá exagerando. Eu sou, tipo, a gente é jornalista. E ainda assim eu não tinha dimensão.
Então, assim, ele pegou, vamos falar que nem a Lumena, ele pegou a visão do BO, entendeu? E falou, velho, não. Ele percebeu o itinerário, a jornada do corona. Exatamente. Aí eu fui percebendo que, aí conforme as notícias foram chegando, 1.000 mortos, eu lembro que foi um marco, 2.000, aí o negócio começou, eu falei, eita, tá, eu acho que o Silvio não tá tão errado assim. Aí veio 10.000 mortos, eu lembro que eu até fiz um vídeo aqui no Regra, e aí eu fui chamado para fazer um documentário na verdade, para pegarem trechos dos meus vídeos para usarem no documentário da Story Channel. E aí foi naquela época que eu comecei, tipo, daí começou colapso no hospital, aí o negócio ficou louco. Então, ele demorou para cair a ficha, até pra gente, jornalista, que trabalha com isso, demorou. Imagino para a população que a minha ficha caiu quando eu cheguei no Brasil, basicamente. Quando eu estava na Itália, não. Mas quando eu cheguei aqui, eu acho que foi dia 9 de março, falaram assim, fica em quarentena. Daí eu falei, beleza. Fiquei em quarentena. E daí eu lembro que a universidade mandou um e-mail assim, se alguém estava fora, por favor, informar. Porque eu trabalhava na universidade ainda, eu dava aula na universidade ainda e as aulas estavam para começar. E daí eu falei, olha, eu estava fora, acabei de voltar. Eles falaram, Bárbara, obrigada por informar, fica em quarentena. Quando, tipo, todo mundo meio que me falou, fica em quarentena, eu falei, então, é algo muito sério, porque, sabe, tipo, eu acabei de chegar, eu tô bem, não tô com nenhum sintoma, mas mandaram eu ficar em quarentena, e eu tinha visto minha avó, eu cheguei e fui ver minha avó. Aí eu falei, eu fui ver minha avó, sabe, fiquei meio noiada, assim. Então, essas primeiras 2 semanas foram mais complicadas. Depois a gente foi vendo as coisas acontecer, enfim, eu moro sozinha, então fiquei sozinha, adotei 3 gatos, porque fiquei surtada sozinha, né? E daí a gente foi vendo as coisas acontecer e estamos aqui, né? Mas eu acho que a minha ficha lá na Itália não caiu, foi cair quando eu cheguei aqui, assim. E para os italianos, eu lembro que eu cheguei, daí os italianos mandaram mensagem, tá tudo bem, tá, não sei o que, eu falei, Deu uns 2 dias que eu cheguei, fechou a Itália. Tipo, fechou. Eu vim no prazo, assim. Tipo, ninguém saía, ninguém entrava. Fechou, literalmente. E eu lembro que os meus amigos ainda não tinham caído a ficha também. Eles falavam, não estamos entendendo por que fechou, sabe? Foi quando deu aquela catástrofe em Bérgamo, que morreu muita gente em Bérgamo, que eu acho que a Itália acordou também, porque demorou um pouco. É o mundo todo, né? Bárbara, mudando um pouco de assunto, já para a gente caminhar para o final, acho que a gente não pode não perguntar sobre isso, porque eu sei que é uma militância sua, uma bandeira que você leva para sua vida, a importância de se estudar língua com um profissional da área, não apenas com nativos, né? Porque muita gente estuda língua com nativos, com pessoas que viveram, às vezes não é nem nativo, mas eu vou para Espanha, aprendo espanhol, volto e passo a dar aula de espanhol. Qual a importância de se estudar com pessoas do ramo? Essa é uma discussão muito complexa, tá? Dentro da área, assim, não há uma unanimidade, mas vamos lá. Não é uma militância. É uma coisa que eu acho importante, mas não é uma militância, tá? É tipo uma bandeira, né, que você carrega. Sim. É porque daí acaba sendo um estereótipo um pouco elitizado, assim, que eu tenho um pouco de medo. Mas vamos lá. Eu sou formada na área. Eu não acho que para ensinar a língua você precisa ser formado academicamente falando. Mas eu acho que você tem que ter estudado para dar aula, sabe? O que me incomoda muito quando a gente vê, assim, por exemplo, eu cobro um valor X, pô, eu estudei, fiz mestrado, vou todo ano, faço especialização, não vou cobrar R$30 a hora, sabe? Para poder cobrar R$30 a hora, fiz esse curso noturno que a aula sai R$20. Então, é para realmente muita gente poder estudar, mas no particular, não. E daí, às vezes, tem umas pessoas, encontrei um nativo que cobra R$30. Pô, mas o nativo não estudou, cara. Tipo, é a mesma coisa que se eu fosse... Tudo bem, eu sou da área de letras. Vocês que não são da área de letras fossem para, sei lá, para a Itália e fossem ensinar português. Vocês se sentiriam preparados para ensinar português? É isso, sabe? Tipo... eu acho que a importância de tu estudar com o professor é que a gente estudou para fazer isso. O que mais me incomoda no ensino de língua estrangeira é que as pessoas não valorizam esse estudo. É tipo o jornalismo também, que muita gente diz que não tem que fazer faculdade para ser jornalista.
Mas eu acho que na língua estrangeira é um pouquinho pior, assim, porque a pessoa foi lá, ficou 6 meses, volta dando aula. Não é isso. Ensinar língua não é reproduzir o que tu ouviu. Na vida, né? Mas estudar a língua não é reproduzir o que tu ouviu. Tem muita coisa por trás, sabe? É uma cultura que tu estás apresentando para a pessoa. É a literatura de um país. A língua de um país é a cultura daquele país, né? Então, tu não estás simplesmente ensinando a falar oi, tudo bem. E eu não acho que para tu ensinar língua, tu tem que ter ido para o país. Eu não sou dessa opinião. Eu acho que tu tem que estudar. Então, tu tem que estudar didática, tu tem que estudar sobre o país, tu tem que estudar metodologia de ensino. Muita gente fala, estudar língua é tão chato. Claro que é chato, tu não faz com uma pessoa que sabe ensinar. Ou, gramática é muito difícil. Claro que é difícil, tu estás fazendo uma aula que a pessoa te dá tabela para tu completares. É óbvio que vai ser chato tu ficar completando tabela, conjugando verbo. Ensinar língua não é isso, sabe? E é um percurso, até pra gente que ensina, eu ensino italiano vai fazer 9 anos. É um percurso que tu vai aprendendo, assim, né? Eu já fui essa professora que dava tabela para a pessoa completar em casa, porque eu não sabia, né? Então, tu vai estudando, vai te aperfeiçoando. Hoje, no meu curso, a gente preza muito que as pessoas que trabalhem conosco sejam da área, sabe? E não só tô falando da questão acadêmica, porque daí a gente entra numa questão do elitismo, né? Da academia, enfim, muita gente não tem acesso. Mas é assim, faz um curso de especialização, faz um curso de docência, faz um curso didático, é importante. Tudo isso vai te dar ferramentas para aprender a língua e aprender a língua de forma mais rápida e de forma mais divertida, mais leve, né? Enfim. Não sei se eu respondi. Respondeu. Eu tenho... Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Não, eu tenho muita dificuldade em aprender língua. Muita dificuldade mesmo. A Kelly sabe. A Kelly já deu aula de inglês, tentou me ensinar inglês. Eu fui um fracasso. É que ele é indisciplinado. Eu não consegui aprender italiano, porém, eu estou fazendo espanhol e agora eu estou gostando. Tem que estudar com a gente. Eu estou gostando, inclusive, de podemos fazer um próximo round. Eu estou gostando de estudar espanhol, por quê? Eu descobri que, para mim, o que funciona para o Eric, não adianta sentar e tentar me ensinar gramática, porque nem eu sou jornalista em português, se for perguntar algumas coisas, eu não vou saber te dizer. Eu sei escrever, eu sei falar, eu não vou conseguir te explicar as regras. Porque eu não consigo. É uma trava que eu tenho e ponto. Mas isso é um mito. Eu participei... Então, calma. Eu fiz um curso de espanhol aqui durante 1 ano e eu amei a minha professora. Eu consegui entender, eu consegui ir para frente. Ela voltou, ela é da Colômbia, ela voltou para a Colômbia, contactei ela e pedi, né, fazendo aulas particulares com ela. No início, ela até tentou me passar com base nas regras, liçãozinha, bababá. Aí chegou um dia eu falei para ela, vamos tentar conversação, que eu não tenho paciência para isso. Eu tava quase desistindo porque eu mais um mito. E aí, a gente começou a fazer conversação. Aí, como que acontece? Ela me pergunta, geralmente sobre política, por eu trabalhar com isso, eu sou jornalista em Brasília, então minha vida é política. E aí a gente começou a conversar sobre a política, os problemas da política daqui, os problemas da política de lá. Aí eu vou errando, eu vou tropeçando, eu falo um Lô no lugar de um L, e aí ela levanta as plaquinhas, não é Lô, eu corrijo. E, cara, eu avancei nesse último mês que a gente mudou a metodologia, sério, 10 vezes mais do que eu estava avançando, tentando aprender a regrinha, que nem se aprende português na escola. Aí, minha última pergunta para você, não sei se a Kelly vai ter outra, é necessário, às vezes, adaptar, porque tem aluno que é burro, que nem eu, e não consegue ir para frente? Porque eu tô sentindo que eu melhorei para um caralho, desculpa o palavrão. Ela, inclusive, tem me elogiado. E a Kelly tem visto, a Kelly acompanha minhas aulas. Eu já sou o contrário, eu preciso entender o que eu tô falando. Eu preciso entender de onde vem isso aí. Então, é que assim, tu usou a palavra certa, metodologia. Existem várias metodologias e várias abordagens, várias abordagens de ensino, que é justamente como tu ensina um aluno. Eu, Bárbara, eu sou da metodologia comunicativa, da abordagem comunicativa. Eu trabalho com abordagem comunicativa, o meu curso é de abordagem comunicativa, as minhas aulas particulares é de abordagem comunicativa, é se comunicar. A estrutura que a gente é acostumada na escola é a abordagem estrutural, que é pensar o quê? A estrutura.
Tu pensar, isso aqui é sujeito, isso aqui é verbo, isso aqui é complemento, vamos juntar isso, vamos fazer uma frase. Isso é abordagem estrutural. A gente trabalha com abordagem comunicativa, eu e a minha sócia, a gente gosta também da abordagem humanístico-afetiva, que é o quê? É tu poder proporcionar para um aluno um lugar de prazeroso de aprendizagem e que tu possas proporcionar quanto mais prazeroso, melhor, para que a pessoa tenha um filtro afetivo, a gente chama, então é tipo a vontade de aprender alta para se sentir confortável para aprender aquela língua. Na abordagem comunicativa, a gente ensina gramática. Tudo é gramática, Eric. Por isso que eu falei que é um mito. Tudo é gramática. Tu falar eu sou e não eu é gramática, sabe? Só que é tudo a abordagem que a pessoa faz contigo. Nas minhas aulas particulares, eu adapto 100%. Então, se eu tenho um aluno que é jornalista, eu vou tratar muito mais coisas dessa temática com ele. Mas nunca vou fugir da gramática. A grande questão é como a gente chega nessa gramática. A gente vai pegar uma regrinha, uma tabela, ou a gente vai ler um texto, vai pedir para o aluno identificar ali um verbo, vai pedir para ele ver como que foi feita aquela conjugação. Ah, agora tenta fazer uma frase tu, dentro dessa temática, com essa conjugação, faz uma pergunta, faz um jogo. Eu dou vários mini cursos há muito tempo, eu estudo muito a parte de didática através de jogos, então eu adoro fazer jogo. Tipo, eu faço dança das cadeiras, faço torta na cara, faço milhões de coisas com os alunos. Já mandei os alunos sair da universidade com olhos vendados, sabe, para aprender a falar as direções em italiano. Então é uma grande questão, assim, de tu entender a língua como um instrumento de comunicação. A partir do momento que o aluno consegue se comunicar e ser compreendido, tá tudo certo. Gramaticalmente está perfeito? Não, mas ele está sendo compreendido? Show. Agora, se for uma pessoa tipo a Kelly que prefere as regras, a gente pode dar as regras também. Toda abordagem comunicativa, ela não exclui as regras. A grande questão é a forma como tu chega e a forma como tu passa essas regras para o aluno. Então, tudo é gramática. Muito aluno chega, eu não quero aprender gramática, eu quero fazer só conversação. Vai conversar como? Se tu não sabe falar, sabe? Tipo... Então, eu acho que é justamente a forma com a qual tu vai chegar nessa gramática, como que o aluno vai receber, enfim. Eu gosto mais de aprender as regras e aprender a gramática, enfim, porque eu acho que isso me dá uma autonomia maior. Então, eu consigo pensar sozinha depois em situações que não necessariamente foram abordadas na aula. Eu consigo, eu mesma entender... Eu entendo a lógica, e aí eu sou capaz de, por analogia, enfim, ir construindo e me virando sozinha. Então, para mim, é muito importante entender por que isso é assim. Porque aí eu consigo... Não, mas nas aulas em grupo, por exemplo, não tem como a gente fazer essa individualização, né? Tipo, a pessoa prefere a regra e a outra não. Então, o que a gente faz? A gente faz os dois. A gente chega de forma comunicativa no argumento da gramática, tipo, sei lá, artigos, pronomes, enfim. E daí, a partir disso, a gente fala, gente, vamos olhar a regrinha aqui? Quem não gosta, a pessoa não olha. A pessoa escuta, mas ela fala, prof, não tô entendendo direito. Eu falei, tá tudo certo. Tu entendeu que tem que falar me chamo? A pessoa fala, entendi, então show. A pessoa ali precisa da regrinha, fala, Kelly, aqui tá a tabela, nessa tabelinha aqui tem isso, isso e isso, vai precisar disso para fazer isso. Pronto, então dá para fazer os dois. Só que eu acho que é muito essa questão de como que a gente chega, né? Porque é chato estudar uma tabela, ficar conjugando verbo. É chato, gente, pelo amor de Deus. Não tem que ser chato, né? E quem quer procurar o teu curso legal, faz como? Bom, então, como eu falei, as inscrições estão abertas. Vou aproveitar e fazer uma publi aqui, então. O nosso curso ele é super barato, porque eu tenho muito essa questão que a educação não deveria ser uma mercadoria, né? A gente não deveria negociar. Infelizmente, a gente não vive do sol, então a gente montou esse curso com a ideia dele ser um curso barato. Ele custa R$360. São 2 meses de aula por R$360, material incluso, tudo incluso. Pode ser parcelado. A aula sai R$20, então é um preço assim muito legal. E a pessoa vem fazer conosco as aulas. O que eu acho muito legal, assim, a gente não tem avaliação, sabe, prova, essas coisas. A gente trabalha mais com a pessoa se autoavaliar, eu tenho capacidade para o próximo nível, como que eu tô. Então, a pessoa faz um nível em 2 meses, basta entrar no nosso Instagram, o Parliamo in Italiano, e vai ter no perfil já um linkzinho
com o link de inscrição para quem quiser se inscrever. Se a pessoa já fez um pouco de italiano, tipo, sei lá, que ele quer continuar estudando, vai fazer a turma de conversação. Chama a gente no inbox, chama no WhatsApp, tem todas as informações ali no perfil, que a gente faz uma provinha de nivelamento, a gente conversa, bate um papo para encaixar a pessoa no nível certo. Ou, para quem quer aprender do zero, basta entrar no link e se inscrever no nível 1. As aulas começam já dia 26. São aulas ao vivo, são turmas pequenas, de 5 a 8 pessoas, então é para todo mundo poder falar bastante, o pessoal poder interagir, 3 horas por semana, e é bem legal. E tem vários jogos, várias coisas. Adorei. Fechado. A foto da Vanessa. A foto da Vanessa. Vamos fazer uma pose para a Vanessa poder fazer a matéria, senão ela bate na gente. Ah, ok. Vamos lá. 3, 2, 1. Eu parlo italiano ora. Beijo, mas por que faz esse sotaque, gente? Porque é assim que fala italiano. Vou te ensinar, Bárbara. É o Tony Ramos. Não faz sentido esse sotaque. Ele cria um sotaque. E ele foi para a Itália fazendo esse sotaque. Não fazia esse sotaque. E aí eu lembro que teve uma vez que a gente estava num trem, ele estava tentando ajudar um senhorzinho a botar uma mala em cima ali do trem, e ele falando com o senhorzinho não estava entendendo nada do que ele estava falando. Aí o senhorzinho olhou para mim e falou assim: é difícil, né, quando eles não falam. E esse estava sendo solícito, senhorzinho ingrato. Eric Ramos o nome. É maravilhoso. Gente, muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Bárbara Mafra, vou deixar o link das redes sociais dela do curso aqui na descrição. Inscrevam-se no canal e participem. Toda terça-feira, meio-dia, tem regra e entrevista novo. E tem programação aqui no canal de segunda a sexta. Beijo, Bárbara, muito obrigado. Tchau. Obrigada.